Amém. Boa noite com Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos em frente. E sabendo que há 10 virgens que saíram para encontrarem com o Senhor, todas santificadas, todas santas, cada uma delas santificada. As 10 virgens, todas elas eram virgens. Não tinha nenhuma ali que não fosse virgem, que significa pureza, limpas. Todas 10 eram da mesma maneira. Só que 5 delas eram prudentes, eram ávidas, atentas, vigilantes, e 5 delas eram ao Deus dará. Isso não tem importância, aquilo não tem importância, não estou nem aí, e assim iam em frente. Um verdadeiro crente que tem adoção, ele nunca faz isso, nem por brincadeira. Estou nem aí. Estou nem aí. Esqueça essa expressão. Risque ela do seu vocabulário. E vamos em frente. Por quê? Porque a hora vem quando nós não teremos mais o que comer. Haverá fome. O profeta Amós profetizou isso, né? Que os jovens, os mancebos, estariam de um lado a outro, de norte a sul, de leste a oeste, em busca de comida, do pão, e não teriam. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor e não a ouviriam. Essa hora é a hora quando nós devemos estar ávidos, atentos, apercebidos, cuidadosos, zelosos das coisas permanentes, deixando de lado as efêmeras, as transitórias, as de pouca duração. 5 eram loucas e deixaram suas lâmpadas se apagarem. 5 tinham azeite em suas lâmpadas. E eis que vem o noivo. E as 5 que tinham azeite em suas lâmpadas foram para a casa das bodas. Prestem atenção. E as outras foram deixadas fora, onde havia choro, gemido e ranger de dentes. Estejam prontos, pois vocês não sabem a que hora o Senhor virá. E o que o azeite representa na Bíblia? O Espírito Santo. Agora, para você hoje, vocês irmãos adventistas do 7º dia, os quais dizem que o 7º dia é o selo de Deus, apresente uma escritura para provar isto. A Bíblia diz que o selo de Deus é o Espírito Santo. Observe isto, o qual observe o 13º verso agora, 13º de Efésios, capítulo 1. E tem mais, é a parte B
Não é o versículo todo que o irmão Branham usou aqui. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí ele fala, voltemos. Não é voltemos, é posterguemos. Ele citou o capítulo 1, versículo 13. Agora, capítulo 4, versículo 30. Tem reticências aí também. Voltemos a Efésios 4:30, eu creio que é. Veja se não é o 4:30. Veja se não é o mesmo, Efésios capítulo 4 e versículo 30. Sim, aqui está, 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Agora, a teologia adventista é muito bonita. Historicamente falando, eles são mestres. Só que eles colocam mal a história. Eles não viram que a história deles é muito bonita e que eles agridem bastante o sistema romano, mas não foram capazes, não tinham revelação, não era para eles a revelação da divindade. Eles defendem a trindade de unhas e dentes, como também nós defendemos a trindade de unhas e dentes, não a trindade de pessoas, mas a trindade de ofícios do mesmo e único Deus. Amém. Ele é rei sobre nós, ele é sacerdote por nós e ele é profeta em nós. O mesmo Deus, rei, sacerdote e profeta. Efésios 4, versículo 7, 8, por aí. É só você ir lá na Bíblia. Está em Efésios 4. Então, é como o assunto de 70 semanas. O assunto de 70 semanas deles vai perfeitinho até o meio do caminho. Quando chega no meio do caminho, destona. Porque eles dizem que as 70 semanas já se cumpriram, já terminaram. Agora, as 70 semanas estavam dedicadas a quem? Ao povo de Daniel. O povo de Daniel é aos judeus. E aonde eles colocam o fim, o cumprimento de tudo isso? A morte de Estevão, que não tem nada a ver com o assunto. O evangelho ali já estava com os gentios. Não tinha mais judeu na história, exceto os eleitos, que estavam incluídos naquela bênção prometida a Abraão, de que nele seriam benditas todas as nações da terra. Se todas as nações estavam inseridas na promessa, tinha que ter um pequeno grupo também de Israel. Mas o sacrifício foi cortado. Tem 3 anos e meio. Não teve mais nada a ver com judeus. Agora o evangelho estava no parêntese entre a primeira metade e a última metade. Aí dentro do parêntese foi colocado
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Quando fechar esse parêntese, aí então volta Apocalipse capítulo 4, as duas testemunhas, 11, versículos 5 em diante. Ali estão, ou do 1 ao 5, por aí. Ali estão as duas testemunhas, que são pelos feitos que eles irão fazer e tratando com quem eles vão tratar, né? O profeta irmão Branham diz que ali estará Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, ou a graça. O que vai mover o corpo dos 144 mil de Israel, que sairão durante aquele ciclo, aquele período de 3 anos e meio. Eles profetizarão 1260 dias, que é dividido em anos de 360 dias, que o dia hebraico, o ano hebraico só tem 360, só tem 1200, não, só tem 360 dias, certo? Não tem 365 dias e 6 horas, não tem, é só 360. Lá eles não têm meses de 28, 29, 30 e 31, todos os meses são de 30 dias. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Por quanto tempo? Quando você realmente receber o Espírito Santo, por quanto tempo ele permanecerá em você? Até o próximo reavivamento? Até que a vovó atravesse o seu caminho? Ou melhor, isso mesmo. Até que seu patrão te dê um berro? Até o dia da sua redenção. Aleluia, diz o profeta. Depois que você morre, depois que você tem passado para aquela terra, que você estiver de pé com seus amados, você continua cheio do Espírito Santo. Escritura. O que ele quis dizer? Você será como você é agora. Você somente mudará para outro corpo. Aí tem uma reticência, ok? Você somente mudará para outro corpo. Você somente mudará de casa. Esta aqui ficou velha. Você não podia trocar as suas telhas mais. As vigas se apodreceram, isto é certo. Então você simplesmente jogou aquela velha coisa fora e deixou que ela apodrecesse e mudou-se para uma nova. Por isso é que
Se não for nova criatura, estão me entendendo? Ó, irmãos, o que é nascer de novo? É pertencer a uma denominação que chama aí Novo Nascimento? Não. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tem que haver mudança de vida. Meu Deus do céu, se Deus não tiver misericórdia de mim, eu estou perdido, porque a minha natureza parece, quanto mais velho fica, pior está ficando. Não brinca comigo não. Ó irmãos, vamos em frente. É isto correto? Pois se este tabernáculo terrestre for dissolvido, nós temos um esperando. Isso está escrito aonde? 2 Coríntios 5, versículo 1. Obrigado, irmão Marcelo, tá? Bom de Bíblia. Você recorda de outro dia, passando por aquilo? Quando o pequeno bebê está sendo formado no ventre da mãe, e seus pequenos músculos estão agitando e pulando e assim por diante, logo que a mãe dá a luz ao bebê, e o bebê na terra, a primeira coisa, há um corpo espiritual para apanhar aquele pequeno corpo natural. Por isso, o profeta irmão Branham diz que quando uma mulher está gestante, há uma áurea dócil ao redor dela. Movimentos, atitudes. Por isso, quando você vê uma fora desta proteção, fora desta atmosfera, o profeta irmão Branham diz que o anjo daquela criança está ali à espera dela chegar. Quando a criança chega, aquele anjo apossa-se dela, aquele espírito apossa-se dela. E logo que a mãe dá a luz ao bebê, e o bebê na terra, a primeira coisa, há um corpo espiritual para apanhar aquele pequeno corpo natural. Então o médico lhe dá o irmão Branham bate, né? Suas mãos juntas, bate assim, no bumbum daquela criança, né? Assim, ou algo para despertá-lo, e uau, uau! Aí ele deu sinal, já nasceu chorando, é um chorão, só vive chorando, a vida inteira. E imediatamente ali ele irá ao seio da mãe, e é o profeta que está falando aqui, ó. Movendo sua cabecinha para cima e para baixo no seio de sua mãe, para fazer com que aquelas veias de leite tragam leite. O bebezinho, logo que ele sai da mãe, ele se levanta em seus pequenos joelhos após alguns minutos. O que fará ele? Move-se por ali, chega à sua mãe e começa a sacudir sua cabecinha para baixo assim, e consegue o seu leite. Aleluia, sim Senhor. Quando este corpo natural chega na terra, há um corpo espiritual esperando por ele.
aí as superstições surgem através das interpretações, né? Olha, irmãos, tem coisas que você não explica, e você não tem como explicar. Eu conheci um rapaz, ele era assembleiano, membro das Assembleias de Deus, no tempo de vida total. Ele era uma pessoa muito benquista em Goiânia, ele era fiscal fazendário do estado de Goiás, e era muito amigo da gente, sua mãe, seus irmãos, eram muito amigos nossos, eram vizinhos da gente na Vila Nova. E um dia aquele rapaz deu um infarto fulminante e morreu. E lá tinha um jornal que chamou o pastor Joaquim lá, pastor Joaquim Gonçalves, pastor de Deus ou do diabo? Chamava-se 5 de março, e o jornalista lá daquele jornal foi fazer a cobertura lá no sepultamento, no velório, sepultamento daquele rapaz. E quando então eles foram tirando o caixão de dentro da sua casa, que é como se eu estivesse lá agora vendo, local, em frente a uma pracinha, abaixo do mercado da Vila Nova, a primeira esquina era uma pracinha, e ela morava em frente à praça, assim, descendo do lado esquerdo. Enquanto então eles estavam tirando o caixão, eles tiraram em torno de 9 fotografias da saída, registrando a retirada do corpo da casa, até ser colocado dentro do veículo funerário, né? Naquele tempo não tinha foto rápida, não existia, eram filmes, né? As máquinas eram tudo filmes. Saíram, foram para o cemitério, sepultaram o rapaz. Quando foi à noite que o jornalista foi revelar o filme, né, da cobertura, em todas as fotos que ele bateu, o rapaz saiu fora do caixão. Agora, isso aí foi publicado na revista Cruzeiro. Está aí, ó, 5 de março, esse jornal aí, ó. A manchete lá era: Joaquim, pastor de Deus ou do diabo? Está aí. Esse mesmo jornal foi quem fez esta cobertura. O presidente desse jornal, o diretor desse jornal, chamava-se Batista Custódio, que depois teve um infeliz fim. O cunhado dele tirou ele, mandou ele. Então, aquelas fotografias colocou todo mundo em pânico. Como é que podia? Estava morto dentro do caixão, todo mundo sabia disso, todo mundo tinha fechado, tampado o caixão, e ele em todas as fotos saiu do lado de fora, acompanhando. Cada foto, até a entrada do caixão lá no veículo funerário, ele fora do caixão, mesmo terno e tal. Agora, o que tem isso a ver com o assunto? Ora, o mundo religioso diz que isso aí é tudo, agora ele era assembleiano. E na época tinha vida total. Ele saiu perfeitinho do lado de fora, mesmo terno, arrumadinho, gravata, tudo arrumadinho. Será que isso aí não está um pouco ligado aqui? Quando você sai dessa casa velha, tem um corpo esperando aqui. É o que o irmão Branham está dizendo aqui, ó. Quando esse corpo natural chega na terra, há um corpo espiritual esperando por ele. E quando esse corpo natural chega lá, aleluia, há um esperando no além. Então está falando de um corpo aqui, de um corpo ali.
certo? Por quê? Porque nós vamos sair num corpo, de um corpo terreal para um corpo celestial, e ali esse corpo sofrerá uma glorificação. É corpos terrestres, corpo espiritual celestial, né? E corpo celestial glorificado. É isso que nós cremos. Agora, as câmeras, por que é que essa aqui é considerada a única foto sobrenatural em exposição na Casa de Arte Religiosa dos Estados Unidos? Porque esta foi examinada e testificada como sendo verdadeira. Mas eu conheço muitas outras. No Ministério do Irmão Brano tinha muitas outras. Tinha um caso daquela mulher que eu vejo, tem um espírito de morte sobre você, taratata, taratata. E aquela mulher com a câmera fotografou, sentiu impulsão e fotografou. Depois que o profeta orou por ela, ele disse: agora já não está mais, já saiu de você. Ela bateu de novo, já não saiu mais. Entendeu? Então são fotos sobrenaturais, mas não foram testadas, testificadas. Por isso que é a única. Mas existem N's. Eu me lembro quando era garoto, menino, de um homem que matou a esposa para poder casar com uma amante. E para ele o serviço tinha sido perfeito. Ninguém ficou sabendo que era ele que tinha matado a mulher. E ele foi num fotógrafo lá, naquele tempo tinha ali o foto fulano, foto ciclano, foto beltrano. Hoje não tem mais isso, parece. Muito pouco, né? Então, foi ali e tirou uma foto ao lado da amante. E a mulher saiu deitada com a criancinha no braço, que ele matou ela grávida. Ela saiu deitada na frente dele, só sobrou do nariz para cima, assim, ó. A mulher saiu aqui, ó, deitada na frente dele. Aí foram apertar ele teve que confessar. Então são coisas que, e isso não me muda, não me faz religioso, não me faz supersticioso. Estão entendendo? São fatos. Eu vi a foto, conheci a foto, mas não foi autenticado. Estão entendendo? Então, existem N's. Então, quando este corpo natural chega na terra, há um corpo espiritual esperando por ele. E quando este corpo natural chega lá, aleluia, há um esperando no além. Nós simplesmente mudamos de um para o outro. Nós mudamos nossos lugares de habitar. Este mortal deve ser colocado na imortalidade. 1 Coríntios 15, é só você ler. Este espiritual, ou este corruptível, é colocado em incorruptibilidade. Né? Mas é em incorruptibilidade, estou usando a expressão bíblica. Certo? Estou usando a expressão, a Bíblia diz, né, quando esse que é mortal se revestir da imortalidade, e esse que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí então virá o fim. Por quê? Porque tragada foi a morte na vitória. Amém. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória? Porque tragada foi a morte na vitória. Amém. Aleluia. Então, a gente fica religioso, não tem jeito.
A Bíblia abre, clareia, a visão da gente cresce, não é? Então, este corruptível é colocado em um incorruptível. Este velho, enrugado, com rugas, corpo curvado. Mas eu ainda estou assim não, hein? Mas isso não mudará a sua aparência. Misericórdia. Tem que mudar a aparência também, viu? Hã? Mas o irmão Brando disse que lá não tinha nenhum, né? Estava tudo novinho. Hã? Mas isto não mudará a sua aparência de maneira alguma. Quero dizer, quando chegar no além, você continuará a ter o mesmo espírito, mas a mesma aparência? Não. Não haverá nem nenenzinhos, anjinhos, né? E nem igual a Simão já tal. Coitado, a barriga crescendo, entendeu? Deixe-me te dar algo pequeno que parece ser torcido para você, mas é a Bíblia. Então eu te darei um que distorcerá isto para você. Observe isto. Quando o velho Saul, o rei, né? O grande velho pregador denominacional lá embaixo, naquela época, está fazendo uma aplicação inferente. Estão entendendo? Você sabe que tinha os ombros e a cabeça acima de todos. O grande Saul, né? Ele era o gigante. Ele aparecia por sobre todos. Ele era o maioral em tudo, né? O grande Billy Graham, o grande Oral Roberts, o grande. Era o Saul. Você sabe que tinha os ombros e a cabeça acima de todos e estavam com medo. Eles não sabiam nada a respeito do sobrenatural. Davi tinha que vir e tirar o cordeiro fora da boca do leão, matou Golias. Observe-o, ele se afastou tanto de Deus que ele começou a odiar aquele pregador santo rolador, que era o Davizinho. Ao invés de estar do lado dele, tentando ajudá-lo, ele ficou contra ele. Se este não é simplesmente o quadro exatamente o quadro voltou certamente dele. Quantos estavam aqui quando eu saí na minha primeira viagem para pregar? Davi e matou Golias? Quando eu parti, alguns poucos daqueles velhos tempos, estou preparando outra vez para partir nisto. Recordem o que, veja o que simplesmente apareceu no último domingo. É uma interrogação. Está se movendo exatamente dentro de outra fase. A segunda campanha de Davi, a segunda fase de seu ministério, isto é exatamente certo. Está falando das etapas. Jesus teve etapas, o irmão Branham teve etapas, Davi teve etapas, Moisés teve etapas, Josué teve etapas. Todos quantos tiveram uma missão específica, tiveram etapas.
Sendo que então ele se tornou rei sobre Israel, observe o ministério agora está movendo-se para uma grande fase, se tornando maior. O mesmo fez Davi. Agora, observe isto enquanto ele vem. Davi, quando Deus teve que fazer Davi sair de lá e matar o leão, observe, e matar o urso, e então matar o filisteu. 3 etapas. Um urso é menos feroz do que um leão, mas ele teve que ser treinado. As lutas, as batalhas são um estímulo para quem sabe lutar, certo? Você começa de baixo para cima. Você é um recruta hoje, amanhã você já é um cabo, depois de amanhã você é um sargento, um segundo sargento, um primeiro sargento, um terceiro, um sargento que é o terceiro, né? Um segundo sargento, um primeiro sargento, aí vem um subtenente, aí um tenente, depois um tenente, primeiro tenente, né? Segundo e depois capitão, aí coronelato, major coronel, na PM, né? No exército já muda. Então, assim é a vida. Davi teve 3 fases para chegar a Golias, ou para chegar ao trono. O urso, o leão, o Golias, o trono. Mas para apossar-se do trono, ele teve que ir parar na caverna. Ainda tem isso. Essa é a vida de cada um de nós. Guarde isso. Oh, meu Deus, o tempo é tão curto. Agora, houve um tempo quando Deus permitiu vir um espírito mau, mal, com U, sobre este velho rapaz. E para quê? Para odiar a Davi. E eu creio agora, estas fitas, mamãe está falando das fitas, elas iriam chegar aqui, chegar ali, chegar acolá. Agora, estas fitas, agora ouçam, irmãos, vocês que estão com as fitas, se você discordar comigo, me perdoe, vem, eu te amo. Mesmo discordando. Eu vou te encontrar no além de qualquer maneira, vem, porque se você é um homem de Deus, eu vou te encontrar de qualquer maneira. Porém, eu desejo dizer isto, aqui está a razão. Somente porque Saul viu que Davi tinha algo que ele não tinha. Então o que aconteceu? Aquele pequeno ruivo se aproximou. A Bíblia diz que ele era ruivo, que não era um menino muito bonito. Ruivo é simplesmente um pequeno tipo de companheiro. E ele saiu lá, e Saul, quando ele colocou a armadura de Saul sobre si, imagino que o escudo foi bater lá nos pés. E ele disse: tire esta coisa de mim. Está bem, talvez ele lhe deu um grau de doutor, um PhD, um LLD ou algo, vocês sabem. Mas ele disse: eu não sei nada a respeito daquela coisa, porque eu não provei daquilo. Deixe-me ter somente o que eu saiba, o que estou fazendo com aquilo. Sim, senhor, ele tomou a funda.
E eles deixaram Davi nervoso por causa das filhas. As igrejas estavam cantando: Saul pode ter matado os seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. O hino que atormentou Saul. Se ele fosse inteligente, ele teria dito: ainda sou, graças a Deus, grande, porque minha espada ainda matou 1000. A de Davi matou 10.000, bendito seja o Senhor e abençoe ele. Essa devia ser a postura dele. Mas, então ele ficou com ciúme. Aquele velho Jesus chamado tal coisa, não há nada nele, isto é certo. E o que fez Deus com ele? Deus mandou um espírito maligno sobre ele. Isto é exatamente o que aconteceu para odiar a Davi, e ele odiava a Davi sem uma causa. Nós vamos ficar aqui, 131. Não vamos mais, não. Você está feliz? Amém. Lute, batalhe então. Seja guerreiro. Batalhe com tudo que Deus colocou na sua mão. É uma funda. Não queira o escudo de nenhum doutor por aí, não. Não queira a sabedoria do A ou do B. Fique com a sua, que Deus colocou em você. Fale dela, use ela e etc. Deus vai te abençoar. Deus vai te levar, né, a ser o que você deve ser. Deus vai te enriquecer sobremaneira.